Hoje eu quero mostrar para vocês um comentário calvinista que foi feito numa postagem minha lá no Instagram. Eu fiz um vídeo mais ou menos de 2 minutos e meio, usando o Efésios capítulo 2, dos versos 5 ao 9, e comparei com Romanos capítulo 2, dos versos 5 ao 7, porque parece uma contradição do apóstolo Paulo. Quando você compara esses dois textos, aparentemente tem uma contradição, assim como quando você compara vários outros textos. O apóstolo Paulo, ele tem a mente muito sábia, muito evoluída, muito treinada na lei, nos profetas, então às vezes parece que ele está se contrariando, você não sabe se a ressurreição já aconteceu ou se ainda vai acontecer, você não sabe se Cristo aboliu o pecado e a morte ou se ainda o pecado existe, você fica com dúvida se vai ser justificado por lei ou não, porque esses assuntos estão ali na carta do apóstolo Paulo e são difíceis de se entender, mas quando você analisa toda a carta do apóstolo Paulo, entendendo as palavras dos profetas, toda a neblina se dissipa. Então eu fiz esse vídeo com o fim de refutar o calvinismo, como sempre eu faço. Só que aí eu quis fazer um vídeo curto, mais objetivo, e aí vieram vários comentários. E os comentários calvinistas, eles têm um certo padrão comportamental. Ou seja, eles negam certos textos das Escrituras. E textos que são claros, que parecem ser claros para eles leem, eles explicam, eles pulam algum texto ou outro, onde o apóstolo Paulo vai dar a sua conclusão, eles pulam, e textos como Efésios capítulo 2, dos versos 5 ao 9, eles escolhem para ler. Mas Romanos capítulo 2, a partir do verso 5 ao 13, você não vai encontrar esse texto em nenhum dos vídeos dos pastores e reverendos calvinistas, assim como você não vai encontrar vários outros textos do apóstolo Paulo, porque na linha calvinista parece que tem textos que são predestinados e eleitos para serem lidos e distorcidos. Mas tem textos que não foram eleitos, então simplesmente eles abandonam. E quando eles são forçados a explicar esses textos, irmãos do céu. Por exemplo, Hebreus 6, do verso 4 ao 6. Olha as explicações de certos pastores da internet sobre esse texto. Eles ficam 30 minutos só nesses versos, filosofando, e vai buscar um outro texto nas Escrituras, não para explicar Hebreus 6, do 4 ao 6, onde está claro ali que salvação se perde, mas eles ficam ali forçando até anular o que está escrito. O mesmo ocorre com Tiago capítulo 2. Eles vão filosofando, eles vão falando, não, você não entendeu, não é isso que Tiago está querendo dizer. O que Tiago está querendo dizer não é que o homem é salvo por obras, e está escrito isso. Não, Tiago está querendo dizer que as obras são a evidência da sua salvação, que não foi feita nem pela fé. Salvação foi feita antes da fundação do mundo. A fé é apenas uma consequência da sua salvação. Isso é alterar o evangelho de Cristo, irmãos. E eles não têm vergonha para fazer isso. Porque eles confiam, primeiro, nos seus status. São pastores que estão na mídia, são pastores que são convidados para ir para podcasts, onde já nesses podcasts tem milhões de inscritos, são pastores que têm milhões de inscritos, tanto no YouTube como no Instagram, então eles confiam nisso. Mas eles estão filosofando em cima dos textos da palavra de Deus, textos claríssimos. Tiago falou 2 vezes que o homem não é salvo só por fé, e sim por obras. E ainda usou o melhor homem que tinha para usar como exemplo, Abraão, o pai da fé. Olha só como Tiago foi categórico. E Tiago está ensinando uma coisa que Paulo ensina, só que Tiago está falando de uma maneira mais clara nesse ponto. Por isso que muitos calvinistas já tentaram jogar Paulo contra Tiago. Por isso que Martinho Lutero tentou de todas as maneiras tirar Tiago da Bíblia. E na verdade ele tirou, só que ele foi forçado a colocar de novo. Assim como ele tentou tirar Apocalipse. Então não é por acaso que Martinho Lutero tirou Tiago da Bíblia. Então a arma mais forte dos calvinistas é a filosofia em cima dos textos bíblicos. E eles vão anular. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês no comentário que eu escolhi para refutar, que vocês vão ver já já, que é um comentário de uma pessoa que representa a mentalidade dos pastores e reverendos calvinistas. Não é um comentário qualquer. Eu não escolhi qualquer comentário para refutar. E também não estou perdendo tempo para refutar um só comentário, eu tenho mais o que fazer.
Mas como esse comentário ele é relevante, é para provar a mentalidade dos calvinistas ao assistirem a palavra de Deus, a palavra sendo explicada de maneira clara, para vocês verem como eles são negacionistas. Eles vão buscar outros textos na carta de Paulo para te refutar, mas eles não explicam o texto que você mostrou. É um comentário onde tem vários textos e aonde você vê que ele está zombando, está rindo. E eu não escolhi o comentário por causa disso. Eu escolhi o comentário por causa dos textos que ele usou. E simplesmente o que eu falei parece que não existiu. Parece que eu usei um texto de um livro apócrifo. Então esse é um padrão calvinista. Agora você vai assistir o trecho do meu vídeo e nós vamos ver o comentário. E debaixo desse comentário tem vários outros comentários. Comentários de pessoas que realmente desprezam a palavra de Deus. Parece que Efésios 2, do 5 ao 9, não pode ser lido os versos 10, 11, 12, 13, porque não condiz com o calvinismo. Na verdade, você vira o jogo. Aí, Efésios 2, do 5 ao 9, é um texto bíblico. Mas Romanos 2, a partir do verso 5, não é um texto bíblico. Por isso que não é lido. E se for para ler, eles vão falar que o apóstolo Paulo ele está falando ali como um judeu, para judeu, e não está falando para a igreja, assim na cara dura. Eles vão inventar o que dá para inventar em cima do texto, como eles fazem em Hebreus 6, do 4 ao 6, com Tiago 2 e até mesmo dentro da carta aos Romanos, em vários textos. Então vamos lá, você crê na palavra de Deus? Eu também acredito. Você crê que o que está escrito não precisa ser anulado? E que os apóstolos eles não estão dando a entender, quando fala de salvação e justificação, eles estão sendo claros. Acontece que o que está na mente dos apóstolos não é o que está na mente dos reformados. Os adventistas, por exemplo, eles não são calvinistas, mas eles usam os mesmos exemplos, as mesmas palavras calvinistas em cima de tais textos que para eles são confusos. Então, também tem filosofia. Os adventistas apenas declaram que salvação se perde. Eles acham que eles estão desligados do calvinismo por isso, mas a explicação que eles dão em cima de textos complicados parece que não vale, sabe? Está anulando. Fica num jogo redundante, onde o apóstolo Paulo está falando claramente sobre a lei, que precisa praticar para ser salvo. Está falando de obras, e aí eles dizem, não, na verdade, as obras todo salvo pratica. É a consequência de um salvo. Se eu não fizer o que eles estão falando, então quer dizer que eu não sou salvo? Por exemplo, as obras não servem para te salvar, mas elas são a evidência de que você é salvo. Então, se você isso não está escrito, porque se fosse isso o ensino, os apóstolos escreveriam. Ou os apóstolos não sabem escrever isso? Ou eles não têm esse didaquê? Não, Paulo está falando, não são somente os ouvintes da lei que serão justificados, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Obviamente que não é a lei que o apóstolo Paulo está desvinculando do cristianismo, que no caso é a lei da antiga aliança com sacrifícios de animais no templo. Mas existe uma outra lei que tem obras, toda lei tem obras, e essa, se você não praticar, você não será salvo. Tanto é que se você não amar, e a lei é um amor, você não será salvo. E para amar, você precisa lutar contra a carne. Para guardar os mandamentos de Deus, você precisa lutar contra a carne. Se você não lutar contra a carne, onde habita o pecado, que é a transgressão da lei, você não será salvo. Jesus fez a parte dele, o que ninguém poderia fazer. Os apóstolos falam que a expiação dos pecados é de Jesus. Você não pode expiar os seus pecados, no sentido de fazer um sacrifício onde não precisa do sacrifício do Senhor Jesus. Mas o sacrifício que o Senhor Jesus fez gera um efeito em você, gera obras em você, que são obras que se você não fizer, você não vai ser salvo, ainda que Jesus morreu. Esse é o Evangelho de Deus. São os dois lados da moeda. E não estou falando isso por acaso não, estou falando da moeda do denário, onde foi usado por parábola. São os dois lados dessa moeda. O que ninguém poderia fazer, que é a expiação dos pecados, o resgate da alma, Jesus fez. Só que agora o que você precisa fazer para mostrar que acreditou no sacrifício de Jesus, ele não vai fazer por você. Ele vai te ajudar, ele vai enviar o Espírito no teu coração, ele mesmo vai morar na tua mente, como está escrito em Efésios 1, por exemplo, Cristo habite pela fé em vossos corações. Em Gálatas, Paulo fala, Cristo em nós, a esperança da glória. Então ele está dentro de nós, ele vai nos ajudar. É o Espírito Santo escrevendo a lei de Deus no nosso coração, o Espírito Santo. É santo porque é de Deus, mas é o Espírito de Cristo em nós. E o Espírito de Cristo, o Espírito do Pai, é o mesmo Espírito. Não estou falando de terceira pessoa, estou falando do Espírito que provém de Deus. Esse Espírito Santo vai te ajudar, vai te levantar,
A lei de Deus vai ser escrita no teu coração não com mágica e nem com apenas o poder de Deus. Aliás, o Espírito Santo transmite o poder de Deus, mas essa lei, sendo escrita no teu coração, vai ser escrita conforme você vai lutando contra a carne. Isso é um processo. Assim como é com dificuldade que o justo é salvo, como Pedro disse, e como Jesus disse, que é com muita força que o justo entra no reino dos céus, mesmo Jesus tendo morrido pelos pecados, ele disse isso. Aliás, ele disse antes de morrer, mas é a palavra dele. É com dificuldade. Paulo fala que convém que com muitas tribulações a gente entre no reino de Deus, ou seja, é difícil você alcançar a salvação, ainda que o Senhor Jesus fez, você vai ter que lutar. Da mesma maneira, não é tão fácil perder a salvação, mas se perde. Não se perde com qualquer pecado e não se perde de uma hora para outra. São dois lados da mesma verdade. Então vamos lá, assista a um pedacinho do vídeo e depois eu vou comentar em cima. Se em Efésios capítulo 2, a partir do verso 5 ao 9, o apóstolo Paulo fala que a salvação não é por obras, e sim é pela fé e pela graça, para que ninguém se glorie, e ele fala isso 2 vezes, como que em Romanos capítulo 2, o mesmo apóstolo diz que a vida eterna será recompensada segundo as obras? Foi o mesmo apóstolo que escreveu as 2 coisas, e a maioria dos cristãos preferem Efésios capítulo 2 e abandonam Romanos capítulo 2. Nós não podemos anular nenhum e nem outro. A explicação, ela tem que ser compatível com toda a Escritura. A palavra graça não significa de graça. Houve um preço, e o preço foi o sangue do Senhor Jesus. E o sangue do Senhor Jesus derramado na cruz é algo que ninguém poderia fazer. A expiação dos pecados, ninguém poderia fazer. Mas agora a prática dos mandamentos é com a gente. Ainda que a gente precise do Espírito Santo em nossos corações para poder praticar a lei, nós precisamos praticar a lei para ser salvo. Senão Paulo não diria que a vida eterna será recompensada segundo as obras. E essas palavras estão em concordância com as palavras dos profetas. Como que se entende então Efésios capítulo 2? A maioria dos cristãos, além de escolher Efésios capítulo 2 e anular Romanos capítulo 2, eles param no verso 9. Eles nem se importam com os versos 10, 11 em diante, justamente onde o apóstolo Paulo está explicando a razão do que significa não ser salvo segundo as obras. No verso 10 do capítulo 2, o apóstolo Paulo, após ter falado de salvação não por obras, e sim por graça, ele fala: portanto, lembrai-vos que outra hora vocês eram chamados de incircuncisos. E aí o assunto da circuncisão traz toda a antiga aliança à tona, que é justamente o que o apóstolo Paulo está combatendo as obras da lei, que estava querendo anular o sacrifício de Cristo. Agora, lá em Romanos 2, o apóstolo Paulo está falando uma realidade, que a vida eterna será recompensada segundo as obras. Você não pode separar a vida eterna de salvação. Se a vida eterna vai ser recompensada pelas obras, a salvação e a eleição também vai ser recompensada segundo as obras. O comentário que ele fez foi esse. Vamos lá, eu vou tentar ser bem sucinto aqui para ler, porque tem muita coisa aqui para falar. Precisamos cumprir a lei para ser salvo, entre aspas, mas são os calvinistas que são hereges, e aí ele rachou o bico. Agora vamos ver aonde que essa zombaria dele vai parar. E lembra, não é ele. Ele é quem é ele? Eu não conheço. Eu só sei que o que ele comentou aqui me fez lembrar um padrão comportamental calvinista de pessoas que comentam nos meus vídeos, seja no Instagram, seja no YouTube, e que eu sei que realmente são palavras que vieram das ministrações dos pastores e reverendos. Ou seja, esse tipo de gente que pastores tais e reverendos tais estão gerando no nosso meio. Estão gerando joio no nosso meio para alterar as palavras de Deus e criar contenda entre os que estão tentando restaurar a verdade de Cristo. E eles distorcem não somente as palavras dos apóstolos, mas distorcem até a nossa palavra. Então, olha o que ele fez. Romanos 3, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Oh, eu não sabia desse texto. Fiquei sabendo agora. Eu nunca vi Paulo falar de justificação pelo sangue, pela fé, por graça, pelo nome do Senhor. Porque caso os calvinistas não saibam, talvez até você não sabe disso, a primeira vez que Paulo fala de justificação na carta aos Romanos, ele fala de justificação por obras. Olha só, que coisa estranha. Depois ele vai falar de justificação por graça, como está em Romanos 3.
Em Romanos 5 ele vai falar de justificação pelo sangue e até pelo nome do Senhor Jesus. Por graça vale, pelo sangue vale, pelo nome vale, mas por lei não. Eles odeiam a lei de Deus. Porque eles falam, Cristo pagou tudo, eu não tenho mais nada a ver com essa dívida, eu sou um pecador, um pobre pecador, eu engrandeço a Cristo e também não perco a salvação e eu só vou perseverar até o fim porque eu já fui eleito. E aí esse é o resultado. Vê se um homem desse tem capacidade de lutar contra a carne. Não somente ele, mas os jovens calvinistas que estão virando soberbos. Vê se eles conseguem lutar contra a carne. Cristo já fez tudo, eu não preciso fazer nada, eu preciso só perseverar. Mas espera aí, como que eu vou perseverar? Eu estou falando do quinto ponto do calvinismo. Perseverança dos santos. Mas os santos só vão perseverar porque foram eleitos. Mas para que eu tenho que perseverar se eu fui eleito? Você tem que perseverar para mostrar que você foi um eleito. Mas e se eu não perseverar? Se eu não perseverar, eu não sou um eleito. Agora me explica, o que é perseverar? Como que eu vou perseverar? Eu vou ter que praticar obras, não as da lei. Não tem nem como fazer isso mais. Eu vou ter que lutar contra a carne. Não, mas você não vai lutar contra a carne para ser salvo. Você vai lutar contra a carne porque já foi salvo. Qual foi o apóstolo que falou isso pra gente? Não existe. São filosofias das mentes dos lobos calvinistas. Aí aqui ele vai comentar algo que ele acha que vai me refutar. Vamos lá. Porque ele pensa que eu estou refutando Paulo, que eu estou contra Paulo, pregando Moisés, e ele vai vir e defender Paulo, o evangelho, em defesa da verdade, e vai me refutar. Talvez ele acredita nessa ilusão. De fato, pela graça, não significa dizer que foi de graça. Houve um preço bem caro, mas já foi pago. Que sacrifício fajuto seria esse que ainda precisa de obras de homens caídos para ser completo? Então, ele não conhece os textos que Pedro disse, é com dificuldade que o justo é salvo. Se Jesus já morreu por mim, para que eu tenho que ter dificuldade? E se eu não passar por essas dificuldades, eu vou ser salvo? Aí eles colocam aquela frase que é um vírus. Não, você vai passar por dificuldade para mostrar que foi um eleito. Se você não passar por isso e não perseverar, você não foi um eleito. Todo eleito vai perseverar não para ser salvo. Todo eleito vai ter que fazer lutas contra a carne, ter grandes aflições, praticar até as obras de Cristo não para ser salvo, mas sim para mostrar a evidência da sua eleição que foi feita antes da fundação do mundo. Diz um certo pastor, né, na verdade é um lobo calvinista com a voz bem mansa, que nem a fé te salva. A fé é só uma consequência da tua salvação. Alterou o evangelho de Cristo na cara dura. Pedro fala na sua primeira carta que a gente tem que purificar a nossa alma à obediência da verdade. Só que o mesmo Pedro fala que a purificação dos pecados é no sangue de Jesus. O sangue de Jesus purificou a minha alma, mas Pedro fala, agora se você não obedecer à verdade, você não purifica a tua alma. E Pedro está falando de você purificar a tua alma. Não que você vai fazer um sacrifício por si, dizendo que não precisa de Cristo. O que Cristo fez, ninguém poderia fazer. É a expiação dos pecados. Mas agora você vai ter que se purificar no sangue dele. Como? Pedro disse, obedecendo à verdade. E para isso você vai ter que lutar contra a carne. Mas esses loucos não conhecem nada disso. Romanos 3:25. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância, havendo deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele está colocando aqui textos de linguagem de hoje, que é perigosíssimo, mas pelo menos a palavra propiciação está aqui. Será que ele sabe o que é propiciação pelos pecados? Será que ele sabe que propiciação e purificação dos pecados são as mesmas coisas? Será que ele sabe que está escrito que Pedro disse que homens se esqueceram da purificação dos seus pecados? O que é se esquecer da purificação dos seus pecados? É abandonar Cristo, mas os seus pecados foram purificados. Ou seja, Cristo morreu por eles, mas eles agora não confirmam o seu chamado e a sua eleição. Pedro é incrível, eu amo Pedro porque ele é forte contra o calvinismo. E olha que eu gosto muito do apóstolo Paulo, hein? Por um lado, Pedro fala que a gente tem que purificar a nossa alma, a obediência à verdade. Por outro lado, Pedro fala que a purificação dos pecados foi feita na cruz. E por outro lado, Pedro fala que pessoas se esqueceram da purificação dos seus pecados, que é pelo sangue de Jesus. E como é que elas se esqueceram?
Porque elas não fazem obras, elas não purificam a sua alma no sangue de Jesus. E Jesus morreu por pessoas que ele mesmo sabia que não iriam perseverar até o fim. Mas ele morreu por essas pessoas. Elas se esqueceram, quer dizer que um dia elas se lembravam. Elas tinham um mandamento de Deus. Mas não existe esses textos no calvinismo. São textos que foram predestinados para serem esquecidos, abandonados. Aí ele vai citar aqui Romanos 5, olha que interessante o pensamento dele. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo. Olha só a mentalidade deles. Eles acham que a lei veio somente para mostrar que o homem é pecador. Sobre isso eu teria muito o que falar, porque isso é um grande engano. Porque foi o próprio Deus que disse, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. É claro que isso era uma frase para dentro da antiga aliança e tinha um prazo de validade. Porque como o escritor de Hebreus disse, Jesus veio e fez uma reforma. Não é a reforma calvinista, não. Jesus veio e introduziu a nova aliança. Então, certas coisas que estavam na antiga aliança perderam a validade. Mas elas ainda servem como instrução para a gente entender as coisas de Cristo. Significa que antes de Cristo, obras da lei era para justificar o povo. Como que Deus iria pegar essas obras da lei com sangue de animais e converter elas em sacrifício do Senhor Jesus na vida dos que viveram na antiga aliança? Isso é um ponto que exige um tempo de explicação. Mas o que eu sei é isso. Paulo não está contrariando Moisés. Paulo só está falando que uma é a justiça da lei e outra é a justiça que provém da fé. Quando o tempo da lei está em vigor, a justiça da lei tem que ser praticada. E essas pessoas vão ter vida. Agora, quando vem o tempo da fé, a justiça da lei perde o valor e a justiça que vem da fé tem que tomar o seu lugar. Esse é o que Paulo está ensinando. Mas os judeus não queriam deixar a justiça que vem da fé entrar. Eles queriam que a justiça que vem da lei continuasse mesmo crendo em Jesus. Isso está espalhado pelas cartas de Paulo, principalmente no livro de Atos. E Paulo está lutando contra esse pensamento, que o calvinismo, não conhecendo, acabou filosofando em cima da palavra de Deus. Estou sendo bem claro aqui, não estou? Você que lê as cartas de Paulo, você consegue identificar que Paulo está fazendo uma transição de alianças pelo próprio dom que o Espírito de Cristo concedeu a ele. Paulo fala, esse é o meu evangelho, mas não é que é o evangelho de Paulo, é o evangelho do Senhor Jesus. É dele porque ele prega o evangelho, é o que ele prega. É diferente do evangelho, do falso evangelho que os judeus estavam pregando, usando o nome de Jesus em vão, como os calvinistas estão fazendo. Aí aqui ele continua com o mesmo pensamento arcaico, pensamento podre, que está até em congregações que não são calvinistas. A lei nunca foi para a salvação, mas sim para a condenação. Ok, ele afirmou uma coisa. Aonde que essa afirmação se encontra nos escritos de Paulo? Não se encontra. Então você vai ver Paulo falando coisas difíceis de se entender, mas Paulo nunca vai fazer uma afirmação dessa. Ela só veio para revelar a nossa condição de pecadores e inimigos de Deus. Aonde que Paulo afirmou isso? Não afirmou, mas eles são mais sábios, eles têm um didaquê mais elevado do que o didaquê do apóstolo Paulo. Tão quanto revelar a santidade do Senhor. Né? Olha só, Paulo poderia pegar essa frase aqui, que vocês estão vendo, e escrever em uma carta. Mas o didaquê do apóstolo Paulo precisaria de passar por uma reforma, né? Porque Paulo não foi muito claro. Romanos 6, verso 15. Vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira alguma. Eu não entendo por que ele citou esses textos aqui. O que isso tem a ver com o que eu falei no vídeo? Romanos 6, 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Então, será que Paulo está falando que praticar a lei da antiga aliança é se tornar um escravo do pecado? Deus dá uma lei para o povo, aonde, quando eles praticassem, Deus iria acusar eles e falar, tá vendo, seus escravos? Tá vendo, vocês estão debaixo de maldição, porque vocês praticaram a minha lei. Agora eu vou ter que enviar o meu filho para libertar vocês da lei que eu dei. O que vocês acham que isso significa? Isso não é o evangelho de Azazel? É o evangelho da reforma. A conclusão dele. Nós só conseguimos praticar boas obras por estar debaixo da graça e não mais debaixo da lei. Conclusão,
Eu estou no meu vídeo induzindo as pessoas a abandonarem a fé e praticar as obras da lei para serem salvos. É isso que vocês ouviram eu falar no vídeo? Não, mas essas serpentes, essas cobras venenosas, distorcem tudo o que vem pela frente. A favor de Martinho Lutero, a favor de João Calvino, que são assassinos literais e espirituais, como eu já tenho mostrado nos meus vídeos. Agora vamos ler Romanos 2 e vamos ver se está compatível aqui. Só pela leitura desses pontos que eu vou mostrar para vocês, vocês têm que entender, irmãos, que calvinismo é um tumor maligno. É um câncer no corpo de Cristo e Cristo vai arrancar esse tumor do corpo dele, porque está no corpo dele. Ou seja, aqueles que estiverem ligados a esse tumor maligno, eles vão ser retirados do corpo, porque eles alteraram o evangelho de Jesus. Vamos lá, Romanos 2, a partir do verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vida eterna aos que, para não ficar dúvida, perseverando em fazer o bem, procuram, ele não deixa dúvida, glória, honra e incorruptibilidade. Essa é a ideia, esse é o evangelho. E Paulo está falando aqui com todas as letras. Vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. O apóstolo Paulo não está falando que você teve a vida eterna, então você vai perseverar em fazer o bem. Aqui refuta o quinto ponto do calvinismo. Paulo está falando, você fez a obra, que é aquela que vai ser transformada na tua vida através do sacrifício de Cristo, ou seja, você vai purificar a sua alma na obediência à verdade, e o que gerou essa verdade, o que gerou essa obediência, foi o sacrifício que Jesus fez na cruz e o sangue que ele derramou, fez a purificação dos nossos pecados, mas agora nós temos que purificar nossa alma no sangue dele, pela obediência à verdade. Você fez isso, a vida eterna vai ser recompensada por essa obra. Mas essa sua obra, se não estiver ligada ao sacrifício de Cristo, jamais te salvará. Mas ira a indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade, ou seja, o que Pedro disse, não purificam a sua alma na obediência à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra, que é o que ele falou ali antes, que são atributos que vão ser recompensados para a pessoa em forma de vida eterna. Ou seja, a pessoa realmente aceitou o sacrifício do Senhor Jesus e a fé dela não foi morta, foi viva, como o Tiago disse. Ela não foi justificada só porque disse que tem fé. Ela foi justificada por obras como o pai Abraão. Não por obras da lei, por obras da fé. Obras da lei é o que Paulo está lutando contra em todas as cartas, inclusive em Romanos 2, inclusive em Efésios 2. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Verso 11, porque para Deus não há acepção de pessoas. Isso refuta aqueles pensamentos calvinistas, aonde alguns, mas são pouquíssimos, quando são obrigados a explicar esse texto, eles falam que Paulo aqui ele está falando para judeu e refutando pensamentos judaicos. Ok, mas o que Paulo está refutando aqui? Quais são os pensamentos judaicos que Paulo está refutando? Porque Paulo está escrevendo tudo isso daqui para a igreja. Para Deus não há acepção de pessoas. Judeu e grego que fizer obras más vão perecer. Judeu e grego que procurarem honra, glória e incorruptibilidade, praticando a verdade, vão receber em troca disso a vida eterna. Mas a vida eterna não vem por Senhor Jesus? Claro que vem. Ninguém pode gerar a vida eterna em si. Mas Jesus fez ali a propiciação dos pecados na cruz, gerou a possibilidade da gente agora purificar nossa alma na obediência à verdade. Nós temos que fazer a nossa parte. Tanto é que tanto Paulo como Pedro afirmam que Jesus morreu por pessoas que pereceram. Verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Ou seja, não tem acepção, não tem desculpa. O evangelho de Deus é um, tanto para judeu como para gentil. Agora, olha o verso 13, que é um texto que não existe na filosofia calvinista. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Que lei é essa?
Porque é uma coisa tão absurda, os calvinistas não sabem ainda o que é lei. O apóstolo Paulo está falando de Abraão, de Isaac, dos filhos de Abraão com Sara e Agar, e ele chama de lei. O escritor de Hebreus está falando de sacrifícios de animais e chama de lei. O apóstolo Paulo cita em Romanos 3 vários textos que estão no livro da lei, nos profetas e nos salmos. E Paulo chama de lei. Paulo fala várias vezes de leis da nova aliança que vem do amor e da fé e chama de lei. Ou seja, eles não entenderam ainda que tudo é uma lei. Uma é a lei da antiga aliança, a outra é a lei da nova. E pelo contexto você consegue distinguir de qual lei Paulo está falando. Se Paulo na carta toda está falando que ninguém vai ser justificado por obras da lei, então essa lei que te justifica tem que ser as obras que ele falou aqui em Romanos 5. A lei que o sacrifício de Cristo gera na nossa vida, que é receber a vida eterna segundo o procedimento de cada um. Não tem contradição. A contradição está no calvinismo. Isso significa, irmãos, que a lei que o apóstolo Paulo está falando lá em Romanos 2, verso 13, isto é, não são justos aqueles que apenas ouvem a lei, mas aqueles que praticam a lei hão de ser justificados. Você pode dizer que é a lei do amor, que é a lei da nova aliança, que é a lei de Cristo, mas você tem que entender que lei é essa. Não são as obras da lei da antiga aliança com sacrifícios de animais e circuncisão e festas no modelo da antiga aliança, mas é a lei do amor na nova aliança. E aquele que ama pratica os mandamentos de Deus. E Paulo está falando isso no final da carta. Olha aqui. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. E é por esse cumprimento que a vida eterna vai ser dada. É como se o Senhor Jesus estivesse falando: esse daqui está de fato purificando a sua alma na minha verdade. Esse está cumprindo a minha lei. Então ele vai ser salvo. Ou seja, o sangue que eu derramei teve validade na vida desse. Não teve validade na vida de outro porque esse não quis. Ou não ouviu, ou ouviu, ficou por um tempo na graça e caiu da graça. É possível cair da graça. Paulo fala para os Gálatas: decaíste da graça. Paulo não fala: vocês caíram de uma graça que não era graça. Vocês caíram da graça evanescente. Vocês caíram de uma graça que não era graça de Cristo. Paulo fala: vocês caíram da graça. Paulo também fala: não recebais em vão a graça de Deus. Então Paulo fala aqui: por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo não está falando tudo nesta palavra se exclui, como que se amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo excluísse os 10 mandamentos. Paulo está falando que os 10 mandamentos são resumidos nesses dois, e esse de amar o próximo como a si mesmo resume tudo. E é o cumprimento da lei. Essa lei que vai te justificar vai comprovar a tua fé, ou seja, você vai ser justificado na fé. Fé no quê? Fé no nome do Senhor Jesus, como está escrito em Romanos. Por isso, justificação pelo nome. Nome de Jesus que fez o quê? Que deu a sua graça para nós, por isso justificados pela graça. Que derramou sangue, por isso justificados pelo sangue. Tudo isso que eu falei está escrito. E isso tudo gera uma lei. A lei em que você vai ter que obedecer o sacrifício de Jesus. Senão você não vai ser salvo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Agora vamos voltar lá em Romanos 2 e ver se a conta não fecha. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Veja que Paulo nem falou de fé, porque a fé está aqui na obra. A vida eterna, que é dom gratuito de Deus, aos que com perseverança em fazer o bem procuram honra, glória e incorruptibilidade, ou seja, esses praticam os mandamentos de Deus porque amam o seu próximo. Quem não ama não vai procurar glória, honra e incorruptibilidade. Significa que nos mandamentos de Deus tem honra, glória e incorruptibilidade. E aqueles que
praticam, fazem obras. Como que vai praticar a lei de Deus sem obras? Como que você vai amar sem obras? Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que fizer o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra, paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Vê o bem e o mal? A vida e a morte? É o que Deus falou lá no livro da lei. Eis que coloco diante de vós o bem e o mal, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Coloco diante de vocês esses dois caminhos. E Deus fala, escolha o bem. Você vê que Paulo não está falando aqui que um eleito vai ser justificado somente pela fé do Senhor Jesus e somente os eleitos que vão perseverar até o fim e não vão fazer obra alguma para serem salvos. Isso não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho de nenhum apóstolo. Será que esse texto de Romanos 14 existe na Bíblia dos calvinistas? Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Prática da lei, fazer o bem, procurar honra, glória e incorruptibilidade, por onde a vida eterna vai ser imputada na tua vida. Claro que primeiro passa pelo sacrifício de Jesus, porque ele é a vida eterna. Mas Paulo está falando, por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Paulo está falando aqui que Jesus morreu por pessoas que podem perder a salvação por ficarem escandalizados com comidas sacrificadas a ídolos. Isso não é tudo. Verso 20, não destruas a obra de Deus por causa da tua comida. Por que vocês acham que Paulo fala isso aqui no verso 12? Mesmo capítulo, mesmo contexto, mesma conversa. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Por que você acha que esse texto existe? Porque pessoas estavam perdendo a salvação por causa de outros irmãos e por causa de comida. Ou seja, uns estavam vendo pessoas que tinham fé, que oravam e anulavam ali a idolatria nas carnes, comidas que foram oferecidas a ídolos. Eles tinham fé para entender que aquilo vinha de Deus, mas não respeitava a mente dos que não tinham essa mesma fé, que eram mais iniciantes, que eram débeis na fé. E eram débeis na fé porque a falha estava neles. Por isso que Paulo está falando, cada um dará conta de si mesmo. Mas Cristo morreu por esse. Então, antes, a pessoa tinha que ensinar corretamente essa pessoa. E até que ela entendesse, não poderia praticar certas coisas na frente dessas. Mas não, essa pessoa que falava que tinha sabedoria, tinha fé, golpeava a mente dessa pessoa e comia e falava, eu tenho fé, eu oro, quebrou aqui toda a maldição de ídolo. Mas esse outro que ficava induzido a comer carnes gostosas, os manjares de Roma, ele ia lá, comia, acusava a sua própria consciência e era como se dizer, já pequei, já comi carne sacrificada a ídolo, eu vou voltar para as minhas coisas de antigamente, porque já era. Isso Paulo explica lá em Coríntios, que o assunto é o mesmo. 1 Coríntios do 8 ao 10, somado aqui, o contexto é exatamente o mesmo. Um se achava forte, mas não tinha sabedoria. Estava pecando porque estava golpeando a mente de um fraco. Ou seja, tanto aquele que se achava forte como aquele que se achava fraco estavam perecendo. Um iria ser acusado por Deus por ser fraco e não ter consciência da palavra de Deus e retroceder para os seus antigos caminhos, e o outro iria ser condenado porque estava golpeando a mente. Cristo morreu tanto por um como por outro. Essa carta está vindo para ajustar o pensamento de ambos. Seja como for, eu sei que pode ser difícil de entender o que eu estou falando, porque as pessoas não pensam no que está escrito. Tem pessoas que nem sabem que isso está escrito, mas seja como for, está escrito. Não destrua a obra de Deus. Aonde foi parar agora a soberania do Deus calvinista? Porque a soberania do Deus de Israel e do Deus da Bíblia está aqui ainda. Mas a soberania do Deus calvinista foi para os ares. Porque a obra de Deus pode ser destruída. Se não pudesse ser destruída, Paulo não falaria. Agora, o que as pessoas vão dizer? Os calvinistas, só tem uma coisa aqui para falar. Paulo está falando aqui dos não eleitos. É tudo não eleito. É porque se vai acontecer isso, não é eleito. Paulo está falando aqui de uma hipótese que jamais poderia acontecer e que se acontecer é com os não eleitos. Ou seja, eles adulteram a palavra de Deus. Eles modificam tudo. Eles não sentem mais vergonha. Eu acho que eles nem sabem mais o que é se envergonhar. Então, irmãos, tomem cuidado.
Eu fiz esse vídeo longo, mas é um vídeo que esclarece muita coisa. E tem muita coisa aqui para mostrar em Romanos. Para qualquer capítulo que eu for aqui dentro de Romanos, eu consigo refutar o calvinismo, principalmente em Romanos capítulo 9. Chega a ser divertido isso. Tá bom? Então tá aqui, deixa nos comentários o que você entendeu. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que fica tentando pôr o calvinismo por tua goela abaixo e talvez você não tenha condições de refutar o calvinismo. É um vídeo longo, mas para refutar o calvinismo tem que ser vídeo longo. E nunca é demais. Falar contra isso sempre vai ser favorável ao reino de Deus. Então é isso, fiquem na paz, Deus abençoe.